Então, gente, meu nome é Thaís Fontinelli e eu recentemente criei um podcast, né? Assim, eu não tinha essa, assim, digamos, essa ambição. Eu tinha uma vontade, mas que eu não imaginava que seria pra agora, né? Mas aconteceu coisas que, enfim, foi me dando essa ideia e que eu precisava, assim, de alguma forma externalizar ela, assim, de um jeito imediato. Então foi o que eu fiz, né? Assim, não teve muitas produções, coisas assim que você olha e pensa, nada além do que uma pessoa que está falando com um gravador de celular que foi publicado, entendeu? Então, assim, é que nem é uma forma de organizar minha memória também, assim. É mais do que publicar, né? E aí eu até formulei uma frase que eu acho, que creio eu, assim, muito provavelmente será o título, né, de algum outro episódio que eu for lançar, que se chama Escrevo porque preciso, publico porque quero. Então, assim, o que é o publicar por querer? Porque, assim, eu acho que, de certa forma, a cultura, ou então de um jeito mais específico, né? Porque eu acho que todos os seres são culturais. Agora, existe algo específico e que se é buscado ou não, né? Então, eu acho, assim, que a poesia, ainda mais a contemporânea, então a que as pessoas fazem assim dentro de seus quartos e que ali não é muito, não é algo tanto assim explorado, tanto pela um mercado literário quanto pelo mercado artístico no geral. Então eu penso assim que existe, né, esse nicho, que é por essas razões que eu escrevo, né? Então, por conta que para atingir um público, isso não é tão fácil assim. Então eu tô fazendo pra mim, eu tô produzindo pra mim, entendeu? Então, o que eu penso é que eu estou organizando o que futuramente será algo que poderia ter sido perdido na minha memória ou num espaço, então, assim, de tempo. Então, quando eu digo que estou produzindo porque porque necessito, então eu penso que seja isso. O que eu acabei de dizer. Se você for esperar que uma gama de pessoas, que um público que apareça assim para consumir absolutamente tudo, até que chegue um ponto que você seja preciso gravar, ser mais presente, né, pelas plataformas digitais, assim, em redes sociais, publicando. Creio que não é algo que às vezes acontece de um jeito rápido, ainda mais para artistas independentes. Então, o que eu tô fazendo é para mim mesmo fazer uma curadoria do que eu penso, da minha relação com a minha produção. Então, esse veículo aqui que eu tô conversando com vocês também para mim experienciar a minha obra, né? Para mim depois, daqui a um tempo, assistir e conseguir também enxergar o que eu tava fazendo nesse presente, porque tem coisas que naturalmente elas se perdem, né? Assim, o tempo passa, as tuas obras, suas aspirações, elas mudam. Então, nada mais normal e esperado que isso suma um pouco, né? Então, eu acho que o que eu tô fazendo não é só pra mim, é mais, assim, para algo próprio, mas também vai ficar aí, entendeu? Assim, qualquer pessoa que pesquise, tenha interesse, vai também entender um pouco do que eu quero alcançar, né? O que eu quero dizer com isso. Então, eu acho que é importante o que eu tô fazendo, não só pra mim, né? Mas eu acho que é algo, até mesmo, eu acho que mas eu acho que é algo até sincero e honesto com o contexto
em que eu tô inserida, o que eu quero pra mim também, entendeu? Então, assim, é algo que foi uma maneira que eu encontrei, assim, de fazer exatamente o que eu quero, né? E acho que através dessas passagens e, assim, é recente, né? O que eu tô armazenando, né? É muito recente, tanto aqui no YouTube, quanto em outros, né? Eu não acho que no Insta, assim, é algo que eu já tô há um tempão, assim, quando eu penso desde 2017 que tem coisas minhas lá que é o que eu queria. E quando eu digo 2017, 2018, não que eu tivesse ideia de que o que eu fosse fazer agora, ou então o que eu estou fazendo durante todos esses anos, quando eu iniciei lá em 2016 escrevendo e 2017 publicando mais, sendo fazendo quase com a cronologia assim de algumas coisas que eu produzia. Não foi imaginando exatamente o que eu estaria fazendo agora, porque eu tinha horror de exposição e também, como alguns amigos meus assim da literatura e da pintura, ou que é envolvida ativamente com rodas de conversa, com lives, com sempre dizem, cara, tu precisa se soltar mais, tu precisa a Carolina de Carvalho, né, que é uma escritora, assim, excelente daqui de Parnaíba, eu recordo muito das palavras dela quanto a isso, que eu tinha que expor mais o que eu produzia. Quase como, assim, tenha mais coragem, né? E eu acho que, não que eu tomei, assim, essas razões todas e tô aqui escancarando todos os meus pensamentos. Eu acho que ainda falta muito e para ter essa desenvoltura toda. Só que eu considero que já é um passo muito alto, né? E aí o que eu tô fazendo agora é como essa reflexão do que foi feito lá em 2017, 2018. Eu não tinha exatamente uma ideia de que eu estaria aqui, mas eu já esperava esse conteúdo, esse formato, é, formato que eu digo de formação mesmo de si, do que eu estaria produzindo, dos textos, porque como já foi dito, né, eu tinha um pouco de algo clássico. E eu não me encontro mais tanto assim naquilo que eu, né, eu reconheço que era até de certo ponto legal, gosto de alguns poemas que eu encontro, mas assim, obviamente que tem aquele estranhamento porque mudou muito a estética e a linguagem com que eu repasso as coisas que permeiam assim minha escrita. Então, é mais ou menos nesse cronograma das coisas que foram acontecendo, essa conversa que eu tive com alguns assim sobre esse fechamento que eu tava tendo, assim, que de certa forma é um pouco ridículo, mas eu sou assim, né? Por mais ridículo que seja, eu não tenho como modificar absurdamente a pessoa que eu sou. Sempre fui, sempre tive esse impedimento social de algumas coisas. Não estou exagerando, que não tenho pavor, né? De encontros, mas eu meio que tenho esse afastamento, né? Que é natural, porque eu considero que não foi algo decidido. Foi algo que aconteceu e era algo desde a infância, entende? E assim, o que eu tô explanando aqui, o que eu estou trazendo, são coisas
que são interessantes para que se compreenda o que está sendo exposto, né? E aí, em qualquer local em que esteja falando da minha produção. Então, é necessário, porque, assim, um todo é preciso que eu faça essas explanações aqui, porque é preciso que se compreenda o conteúdo que se está sendo colocado aqui. E surgiu essa ideia para o vídeo e também para o segundo episódio de um futuro segundo episódio do podcast, né? Esse nome, Escrevo Porque Preciso, Publico Porque Quero, que é até um pouco audacioso, mas eu não considero algo que tenha sido, assim, de um modo mal... que possa ser mal visto, mal aceito, porque foi uma brincadeira. Não é... Eu não tô... Como é que eu quero dizer? Eu não tô publicando pra aparecer assim, sabe, uau. É mais uma razão, assim, de eu simplesmente quero, e por isso faço, e por isso estou aqui dando as caras. Tenho essa dificuldade de muita... tá muito presente e, ao mesmo tempo... É um pouco de um não que um impedimento, mas algo, como eu já disse aí, natural, não é por escolha própria. É algo que inevitavelmente acontece, eu tento e sempre vem essa barreira. Então, o que eu digo é que foi muito bem... Eu pensei nisso aqui e fiquei, cara, foi bom trazer isso, e é o que é. É o que é e o que há. Acho que não tem muito questionamento acerca disso. Muito do que questionar e do que se pensar também. Foi algo que é o que é, como eu já falei, e vou continuar trazendo. É mais ou menos esse contexto, tanto das coisas que faço quanto do que escrevo. Mais uma vez eu agradeço a quem viu até aqui e tirou alguma coisa, mínima que seja, do que eu faço, assim, como artista e escritora. Então, assim, eu agradeço demais, assim, aos meus amigos, principalmente, e à minha própria resistência no ato de fazer, né, e estar aqui.